Fala pessoal, como é que nós vamos? Eu vou muito bem, obrigado por perguntarem. Pessoal, é o seguinte, eu sei, tá estranho o que vocês estão vendo, minha mãozona aí na tela. Mas é o seguinte, o que que tá acontecendo aí? Esse vídeo foi uma tentativa que eu fiz de gravar, dando uma pedalada, tentando achar o ponto da câmera aí, mas acabou que não deu muito certo, a altura, não consegui encontrar. Então ficou como erro de gravação. E aí aqui por cima desse vídeo eu vou tentar ter uma conversa com vocês sobre um assunto importante. Quando esse vídeo acabar, queria pedir um favor, vocês me falarem aí nos comentários se vocês acham interessante esse tipo de vídeo assim, conversando com vocês, trocando essa ideia. Que daí, se for um lixo, eu também não gravo mais, certo? Então, quando acabar o vídeo, dá um feedback aí, por favor, beleza? Mas é o seguinte, qual que é a conversa que eu queria ter com vocês? Redes sociais. Redes sociais é o assunto em vigor hoje, tá? E por que a gente vai falar disso? Porque, bom, todo mundo usa, né? E é justamente essa a questão. Eu tenho uma opinião e eu queria compartilhar ela com vocês, que é, eu acho que a gente devia usar menos redes sociais. Tudo bem, eu sei que pode ser um pouco hipócrita da minha parte falando isso num vídeo no YouTube, cujo é uma rede social. Eu sei, me desculpa pela minha hipocrisia. Porém, o YouTube não é exatamente o tipo de rede social que eu critico aqui, tá? O Instagram, o TikTok, Twitter, mais ou menos, o famoso X, eles sim são as redes sociais que eu não acho bacana você ficar inserido por muito tempo. Tem problema você usar de forma alguma. Usa a sua rede social, posta lá os seus videozinhos dançando, fazendo besteira, fazendo bobagem, não sei, postando suas fotinhas, postando suas reclamações da vida. Não tem problema. O problema é você fazer que nem eu fazia, que é ficar 10 horas por dia, todo dia, em uma dessas redes sociais, ou talvez até em duas diferentes, sabe? É você perder o seu dia inteiro, e aí que tá a pior parte, vendo a vida das outras pessoas e esquecendo de cuidar da sua própria vida, certo? Então, ao passar 10 horas por dia, todo santo dia nas redes sociais, eu recebo uma notificação do app de configurações do meu celular falando exatamente o seguinte: Antônio, não dá mais. 10 horas por dia a memória não tá tancando, a bateria tá pedindo arrego. Ou você para ou eu paro. Então, assim, ao eu receber essa notificação, tava escrito exatamente isso lá. Eu percebi que não, tava na hora mesmo. Eu precisava parar ou realmente eu ia perder a minha vida vendo a vida dos outros. Não dava mais. Então o que eu fiz? Eu tomei uma medida drástica que foi desinstalar todas as minhas redes sociais. Eu tinha TikTok, eu tinha Facebook, Instagram, BeReal, sei lá mais o que. Não só desinstalei, como também apaguei a minha conta em todos, para daí assim ter um fim definitivo, certo? Então assim, isso me ajudou demais. Eu ganhei 10 horas do meu dia a mais e agora eu gasto elas fazendo nada. Mas pelo menos eu não estou fritando meu cérebro, né? Bom, é lógico que eu faço alguma coisa da minha vida, mas essa é a questão. É você não ficar perdendo o seu tempo olhando a vida dos outros e esquecendo de cuidar da sua. Então, o que eu percebo, e me corrija se eu estiver errado, por favor, mas é que a geração Z e essa outra geração aí que tá chegando agora vivem muito para tentar mudar a sua reputação dentro das redes sociais. Como assim? De forma simples, vivem muito pelo outro, certo? Vivem muito pelo like, de forma mais simples a se dizer. Ou seja, a gente, ou falar a gente como geração, tá muito focado pensando no que o outro tá pensando da gente. Ou como que eu posso atingir o que o outro atingiu, né? E o ponto que eu toquei é interessante, tentando mudar a sua reputação por dentro das redes sociais. Coisa que é difícil você fazer, porque se você parar pra pensar bem, a sua reputação
ela não pertence a você, apesar dela ser sua, né? Porque a sua reputação nada mais é do que o quê? É o que as outras pessoas pensam sobre você. Então, na verdade, a sua reputação é dos outros, certo? É como se fosse uma propriedade privada dos outros. É, o que os outros pensam de você é um pensamento deles, certo? Então a gente tá esse tempo todo assim, tentando postar uma foto melhor no Insta, talvez fazendo um comentário melhor pra chamar mais atenção, não sei. E acaba que só é ridículo, porque, como eu falei e repito, a gente esquece de viver a nossa própria vida para viver muito pelo outro, certo? E acaba no que aconteceu comigo, certo? Ficar ali 10 horas vendo a vida dos outros. Isso não faz bem para ninguém. Eu acho que uma coisa que mostra muito bem o que eu tô querendo falar aqui, que a gente tenta se encaixar nos padrões dos outros, fazer o outro ver a gente melhor, é a palavra trend. Trend. Ou a famosa trend, né? Que é o quê? É o vídeo viral, certo? O vídeo viral, o vídeo que viraliza, e aí, por conta de estar em algo que está em alta, o pessoal vai lá e copia, faz o mesmo, faz do seu próprio jeito, mas sempre seguindo o mesmo padrão, que é o que eu estou falando aqui, certo? Então você tem um estilo de foto que está viralizando, vai todo mundo lá e vai postar esse mesmo tipo de foto nos stories, e aí vai todo mundo curtir, a pessoa vai se sentir melhor. E isso entra sim naquele quesito de dopamina rápida. Até essas curtidas, elas entram nesse quesito, né? Então, desde você, eu sei que é uma comparação esdrúxula, talvez nem tanto, mas você vai entender. Desde você fumar um negocinho que seja, até você, poxa, praticar um esporte, são dopaminas, certo? Dopaminas que você consegue ali de forma rápida. Esporte talvez nem tanto, mas é um exemplo bom. Enquanto você tem uma curtida no Instagram, é uma dopamina rápida também. Poxa, imagina você ter ali 10, 20, talvez para alguém mais famoso, 100, 200 curtidas no story. Poxa, é uma dopamina. Tá todo mundo ali curtindo, tá? Você tá vendo que o pessoal tá gostando do que você tá postando. E isso é um perigo. Por quê? Porque é quase como se fosse um vício. Não? Você posta, recebe uma curtida, gosta daquilo, recebe outra porventura, gosta daquilo novamente, que é aquela sensação de novo, talvez de outras pessoas, posta outra coisa, sabe? E aí você vai ver a de outras pessoas, tem mais curtidas, então você posta outra coisa, sabe? E aí, bom, sem contar que além de você postar, tem as coisas que já estão nas redes sociais para você ver, né? Então, o TikTok você vê os videozinhos das outras trends para você postar igual, ou no Instagram você vê a vida das outras pessoas, o que elas estão fazendo naquele instante pelos stories, ou no Twitter, enfim. A questão toda é você tá exposto a uma dopamina muito rápida dentro das redes sociais. E a minha opinião, no final das contas, o que eu queria falar é para você tomar muito cuidado com esse mundo de redes sociais, porque o Instagram, o TikTok é um mundo de fantasias. Porque as pessoas nunca vão postar os piores dias delas lá. Vai ser só coisa boa. E caramba, Pedrinho só vive uma vida mansa. Pedrinho tá só fazendo coisa boa. Nossa, Mariazinha. Você não sabe. Mariazinha viajou. E semana passada viajou de novo. E já postou stories que semana que vem vai de novo. Mal sabe você que Mariazinha tá viajando porque tal parente dela tá com câncer, mas ela vai postar isso? Não vai. Credo, que história ruim. Credo. Não, mas é só pra você compreender que eu tô falando o seguinte. Você tá exposto, primeiramente, a muita dopamina. E segundamente, você tá exposto a ter a sua autoestima destruída. Certo? Além de você perder muito tempo da sua vida nisso. A minha opinião é, larga disso um pouco.
Larga disso um pouco. Vai lá no app de configurações, que nem eu fiz, e vê quanto tempo você passa nessas redes sociais. Talvez te assuste, talvez você fique em choque, talvez você só ache normal. Mas assim, pra mim, humildemente falando, se passar assim de 3 horas por dia, complicado. É complicado. Acho que você tem que rever isso. Alguma coisa você tem que rever. Se você tá mais de 3 horas numa rede social só, ou em mais, que é pior ainda, você tem que tomar cuidado, tá? A minha opinião é dar uma acalmada, tá? Assim, como que eu fiz isso? Eu fui desinstalando de pouquinho em pouquinho, certo? Então eu primeiro tirei as que eu menos usava. Facebook, BeReal, mal usava. Apaguei as contas e foi-se. TikTok, nunca gostei. Tinha mais por causa dos outros, pra ver os outros. Então foi fácil excluir esse, foi tranquilo. Agora o mais difícil mesmo foi o Instagram. E qual que é a minha dica pra você? Pra você conseguir acabar com esse vício do Instagram, principalmente, que é o mais difícil. A gente tá ali o tempo todo vendo a vida dos outros, postando sobre a nossa própria vida, ganhando curtida, vendo Reels, é tão divertido ver Reels. Como que eu largo disso? É tal como você largar de um vício. Vai arrumar alguma coisa melhor pra você fazer. Você não passa 3, 4, 5, 10 horas no Instagram? Poxa, gasta metade dessas horas pelo menos com alguma coisa mais interessante. Fazer um exercício, comer alguma coisa que seja, tá muito magrinho, tá aí o dia inteiro no Instagram, sabe? Vai fazer outra coisa. Ah, mas é só isso. É só isso, sabe? Não é tão difícil. Enfim, não tenho muito mais a acrescentar. Se você achou interessante esse estilo de vídeo, por favor comente aqui. Se você não gostou, também comente aqui.